1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados e amparar os fracos, ter paciência com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom. Fujam da aparência do mal. E o próprio Deus da paz, que vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel e Ele também o fará. Irmãos, orai por nós, cumprimentai todos os irmãos com um beijo santo. Eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela sua palavra. Conduze-nos através dela para a sua glória, Deus. É a nossa oração essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Um pastor brasileiro chamado Sérgio Queiroz, junto com um teólogo americano chamado Ed Stetzer, escreveram um livro chamado Igrejas que Transformam o Brasil, que na verdade é o fruto de uma pesquisa que eles fizeram com 1.483 igrejas. Do ponto de vista sociológico, é uma pesquisa imensa. E eles aplicavam um questionário a essas igrejas para ter uma espécie de radiografia da teologia e da saúde das igrejas brasileiras. E à medida em que algumas respostas eram dadas, nas fases dessa pesquisa, algumas igrejas iam saindo, como por exemplo, quando não criam na inerrância das escrituras, por exemplo, elas não participavam da segunda fase. E são dados incríveis, eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele foi publicado pela editora Mundo Cristão, e no final do livro, no anexo, eles têm os dados da pesquisa, que nós também podemos interpretar. E um dado me chamou muita atenção, e eu gostaria de introduzir a exposição desse sermão, dessa descoberta, de como ela me chocou. No questionário havia uma opção dos pastores marcarem se eles acreditavam que as pessoas poderiam ter um relacionamento com Deus sem a igreja. E 52% dos pastores que responderam essa pergunta acreditavam que a igreja não é importante ou não tem um lugar de importância na formação dos discípulos de Cristo. Marginalizaram o lugar da comunidade cristã. Isso me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando no estado em que esses pastores estavam para descredibilizar a igreja, a qual eles foram chamados como obreiros. E a pergunta que me veio à cabeça é como que líderes locais, de comunidades locais, tinham a igreja em tão baixa estima. Isso me choca porque quando eu leio textos como esse que nós acabamos de ler aqui, eu vejo a importância da vida comunitária, não só pela alegria que ela nos traz, ou pela importância que ela tem na formação dos discípulos de Cristo, mas como lugar que Deus escolheu para comunicar a sua palavra, administrar os sacramentos da nova aliança, a disciplinar os pecados, a nos formar e fazer mais parecidos com Jesus. Quando nós, hoje que estamos nos preparando para todo um ano letivo de aulas e vamos nos preocupar com o que vamos aprender, quando nós pensamos nessa pesquisa, isso é preocupante, isso é um dos dados preocupantes. Mas a carta que nós acabamos de ler, ela nos dá orientações específicas para que a gente não seja afetado por essa descredibilização que a igreja tem passado. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira delas, porque, segundo os historiadores e os comentadores bíblicos, ela provavelmente é o primeiro documento do Novo Testamento. Foi escrito entre 50 depois de Cristo, ou seja, menos de 2 décadas depois que o
nosso Senhor Jesus havia ressuscitado. Então, ela descrevia bastante, de maneira bem próxima, o cenário e como estava acontecendo com a igreja nos primeiros anos da sua existência. E o contexto maior dessa carta é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que é narrada em Atos capítulo 15, a partir do versículo 36. Depois que o apóstolo Paulo deixou Barnabé e se juntou a Silas, Timóteo e Lucas, começando em Filipos, passaram por Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, e estabeleceram com força um marco para a evangelização da Europa, quando eles cruzaram essas cidades. E Tessalônica estava ali na sua segunda cidade nesse roteiro, mas o roteiro foi marcado por perseguição. Muitas vezes a estadia dos apóstolos, dos missionários, eles eram interrompidos por uma perseguição que se instalava ali. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles chegaram em Filipos, tiveram a casa de Lídia como um lugar onde a palavra foi recebida, e posteriormente o apóstolo Paulo ia dizer na carta aos Filipenses que aquela igreja era sua coroa de alegria. Apesar disso, a perseguição chegou até aquela cidade, eles tiveram que fugir até Tessalônica. E através de uma via famosa romana, que era a via Inácia, eles percorreram 160 quilômetros até chegar naquela importante cidade da Macedônia. E quando chegaram ali, encontraram uma cultura predominantemente helênica, ou seja, de cultura de influência da cultura grega, apesar de também estar sob os auspícios do Império Romano, e também por causa dos interesses comerciais, o tamanho da cidade, isso chamava muita atenção dos judeus para irem morar ali. Então nós temos uma cultura praticamente perfeita para o apóstolo Paulo plantar uma cidade, uma igreja, porque naquela cidade ele encontrava gente de todas as culturas, mas ele tinha condições de fazer algo que ele sempre fazia no seu processo de plantação de igreja. Ele podia começar pregando numa sinagoga. Todas as vezes que o apóstolo Paulo chegava numa cidade e ele tinha uma sinagoga ali, ele iria ali nos sábados, exporia o Antigo Testamento, mostraria como o Senhor Jesus cumpria as expectativas do Antigo Testamento, e a partir dali começava a estabelecer uma igreja. E durante a semana ele procurava um ofício que ele poderia exercer para não ser pesado para aquela igreja que estava sendo plantada. E foi exatamente isso que aconteceu em Tessalonicenses. Nós lemos no capítulo 2, no versículo 9, que ele, para não pesar e não ser pesado para ninguém, trabalhava durante a semana, mas pregava aos sábados. E ele diz que pelo menos em 3 semanas ele esteve ali. Isso não significa que o apóstolo Paulo e os seus companheiros missionários estiveram ali só por 3 semanas. Os comentadores, especialmente o John Stott, escrevendo a respeito dessa carta, ele diz que o que aconteceu é que provavelmente o apóstolo Paulo pregou na sinagoga 3 fins de semana, 3 sábados, e num curto período de tempo ele permaneceu na cidade, trabalhando naquela igreja, até que eles começaram a ser perseguidos novamente. Nós lemos no texto de Atos, no capítulo 17, quando essa perseguição começou a acontecer. E tem um dado muito importante nesse texto, que eu gostaria de ler para os irmãos, se você quiser, não precisa abrir a Bíblia, mas é uma acusação que é feita ao apóstolo Paulo e os seus companheiros missionários, que oxalá Deus, se nós pudéssemos receber essa acusação também. Veja o que diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 5 até o 7. Mas os judeus ficaram com inveja, e tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão de tumultuadores da cidade. Então invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jason a alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Jason os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei chamado Jesus. Essa acusação é impressionante. A palavra grega aqui para agitando o mundo é literalmente virando o mundo de cabeça para baixo. O que os acusadores do apóstolo Paulo disseram para ele é: esses homens aqui, eles são famosos aqui na região, já chegou até aqui o que eles têm feito. Eles têm virado o mundo de cabeça para baixo, basicamente porque eles não reconhecem a autoridade de César, dizendo que tem um outro rei chamado Jesus. E a partir disso, tentaram forjar um processo frente às autoridades romanas de lesa majestade, dizendo que eles não estavam reconhecendo César como imperador.
Um processo muito semelhante ao que Jesus foi submetido a Pilatos. Então a igreja de Tessalônica nasceu sob o signo da perseguição. Imediatamente o apóstolo Paulo, sabendo dessa perseguição, correu para Bereia, deixou aquela igreja ali, e à medida em que ele saiu, as suas preocupações começaram a crescer, a aumentar, porque era uma igreja muito nova. Apesar de eles não terem ficado só 3 semanas ali, muito provavelmente eles ficaram poucos dias ali, 1, 2 meses, insuficientes para plantar uma igreja, deixar líderes bem estabelecidos, doutrina dos apóstolos bem fixada no coração daqueles irmãos. Então a preocupação do apóstolo Paulo foi crescendo ao longo da sua viagem missionária, até que ele então envia Timóteo de volta a Tessalônica, para trazer notícias da igreja para o corpo apostólico e missionário. E então, quando Timóteo vai até Tessalônica, escuta o que está acontecendo e volta ao encontro do apóstolo Paulo e seus irmãos, eles já estão em Corinto nesse momento, o capítulo 18 de Atos narra esse momento. O apóstolo Paulo, quando recebe essas informações, ele se alegra muito, porque o que ele fica sabendo é que a igreja permanecia, apesar das perseguições, ela era uma igreja alegre, que permanecia na doutrina dos apóstolos, não tinha sucumbido às tentações e às perseguições que estava sendo submetida. E o versículo 5 do capítulo 18 diz que o apóstolo Paulo ficou tão animado que aquilo o fez ter outra energia para pregar o evangelho em Corinto, que também era uma cidade com seus desafios e muito complicada. Então, em tudo isso, a gente percebe como que essa carta tem objetivos muito pontuais, como todos os documentos epistolares do apóstolo Paulo e do Novo Testamento. Eles queriam responder perguntas que estavam sendo feitas ali, que Timóteo trouxe, e também falar de coisas pontuais que o apóstolo Paulo queria. Mas esse texto, apesar de ser pontual, ele nos traz verdades que são atemporais e que nos ensinam também a conduzir a nossa vida e entender nosso papel como igreja e a importância da comunidade cristã. Essa carta tinha como propósito, pelo menos 4, expressar a alegria do apóstolo Paulo em saber o que ele estava vivendo ali em Tessalônica, enfrentar diretamente alguns murmúrios que estavam crescendo no meio deles contra o apóstolo Paulo, esclarecer questões que surgiram na comunidade, e essas questões são importantes para nós. Se você ler a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses, são textos teológicos muito ricos, porque o apóstolo Paulo responde muitas perguntas, especialmente perguntas escatológicas daquela comunidade. Eles tinham muitas dúvidas, muito provavelmente porque estavam muito próximos da ressurreição de Jesus, e eles tinham dúvidas quanto à volta de Jesus, o que deveriam fazer, se poderiam parar de trabalhar ou não, como que seriam os dias entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então isso faz com que o material de Tessalonicenses seja rico em informações teológicas. E por fim ele dá algumas diretrizes específicas para indivíduos pontuais também, que pudessem continuar a obra que ele havia começado ali. Por tudo isso, essa carta é muito interessante para nós, e esse texto em especial que nós lemos, o lugar que ele ocupa nessa carta é também importante, porque o apóstolo Paulo vai mostrando como que o evangelho vira o mundo de cabeça para baixo, para a gente usar a expressão dos acusadores dos apóstolos. Ele mostra como que o evangelho gera a comunidade, cria a igreja. O primeiro capítulo inteiro é dedicado a isso, mas não só, como também o mundo é virado de cabeça para baixo pelo ministério, e ele começa a falar sobre o seu próprio ministério, sobre as expectativas que ele tem sobre todos os ministros. Ele gasta o capítulo 4 inteiro para falar sobre ética, sobre a vida e as virtudes da nova vida cristã. Ele então tem um capítulo também a respeito da esperança, e aí questões escatológicas estão presentes, até que ele termina a carta com o texto que nós lemos. E é um texto que fala sobre comunhão. Como que a comunhão, como que os novos laços estabelecidos por Deus, a sua aliança que gerava esse povo, que é a igreja, contribuíam para virar o mundo de cabeça para baixo e transformá-lo segundo os padrões do evangelho. Então, depois de uma série de assuntos teológicos, de respostas a questões importantes, o apóstolo Paulo termina sobre comunhão. E sabemos que ele escreve para uma igreja que ele amava muito, e isso faz com que essa carta seja de muita importância para nós. Portanto, o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos essa manhã é sobre quais são as recomendações apostólicas para a igreja. Novamente eu lembro que são recomendações pontuais para a igreja de Tessalônica, só que
Elas, e o apóstolo Paulo, quando ressaltou esses aspectos e essas dinâmicas típicas da igreja, traz recomendações que nós podemos ter dimensão de quais são os fatores e os aspectos da igreja que são importantes ainda para mim e para você. E de maneira muito didática eu dividi esse texto aqui em pelo menos 3 dimensões das recomendações apostólicas. O apóstolo Paulo recomenda e chama a nossa atenção como partes constituintes da igreja a sua liderança, a sua membresia e o seu culto. Vamos explorar cada um desses pontos. Em primeiro lugar, as recomendações apostólicas são feitas aos pastores da igreja. Veja o que diz o versículo 12 até o versículo 13. Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Primeiro, o apóstolo Paulo começa com os líderes da igreja, e com isso ele já nos ensina bastante, porque nós podemos evitar 2 equívocos muito recorrentes entre as visões a respeito dos líderes da igreja, que é o clericalismo por um lado e o anticlericalismo por outro, ou seja, uma ênfase demasiada na importância dos oficiais, dos pastores e líderes da igreja, o clericalismo, como se nós não pudéssemos fazer nada se não fosse através deles, ou então, na sua oposição, temos o anticlericalismo, que é o total desprezo sobre a importância dos líderes e oficiais da igreja. O apóstolo Paulo não recai em nenhum desses 2 erros, mas ele mostra como que, apesar de nós defendermos o sacerdócio universal de todos os crentes, nós não defendemos o presbiterato universal de todos os crentes, e que existem funções pastorais daqueles que presidem a igreja que são muito importantes e que o apóstolo Paulo queria lembrar aqui. E ele pelo menos usa 3 expressões para caracterizar essas recomendações que faz. Primeiro ele fala sobre os que trabalham pesado entre vós, no versículo 12, e o termo grego que ele utiliza aqui é uma palavra que foi retirada do contexto agrícola, lembra de trabalho pesado, suor, sol quente, que nós conhecemos muito bem aqui em Goiás, e é esse contexto que ele tira a palavra para dizer o tipo de trabalho que era o trabalho dos pastores que zelavam pelo rebanho. É claro que ele estava querendo deixar claro que o trabalho não era leve, não era um trabalho feito no fim de semana, mas antes dizia respeito a uma dedicação e a uma entrega típica daqueles que trabalham braçalmente no campo. Essa era a imagem que o apóstolo Paulo tinha e que ele queria comunicar à igreja quando ele falou a respeito dos seus pastores. Mas não só isso, ele não usou só essa imagem de trabalho pesado, ele também falou sobre os que presidem no Senhor. E com isso, o termo que ele usa aqui, porque nós poderíamos pensar a presidência imediatamente, ou seja, cargos de autoridade, de poder, de exercício de governo, mas o termo que o apóstolo Paulo usa aqui é um termo utilizado para falar sobre o papel que um pai tem dentro de uma casa. É um papel de liderança, de presidir, de dirigir, de governar, mas não é como um déspota, não é um líder que não tem amor ou paixão pelas suas ovelhas, mas é como um pai que toma decisões pela sua família. O apóstolo Paulo usa essa imagem também para caracterizar o trabalho dos líderes. É uma imagem aqui, portanto, do líder servo, encontrando seu paradigma máximo em Cristo Jesus, que liderou seus apóstolos, mas nunca os deixou de servi-los e dá o exemplo de como eles deveriam servir também uns aos outros. É o trabalho de um pai, e é por isso que o John Stott diz que há uma relação muito simbiótica entre as recomendações apostólicas sobre os presbíteros, por exemplo, governarem a própria casa, não só como um pré-requisito que limitaria ou não a eleição de um presbítero, mas também como a escola onde ele aprenderia e encontraria os paradigmas que a Bíblia quis analogicamente trazer para os presbíteros. E isso é muito didático para nós. E, em terceiro lugar, ele fala não só daqueles que presidem, daqueles que trabalham duro entre os irmãos, mas ele também fala daqueles que os aconselham. E a palavra grega utilizada aqui é noutetel, que significa confrontar, é de onde vem a perspectiva de aconselhamento noutético,
porque todas as vezes que ela aparecia no Novo Testamento grego, ela era a parte negativa do trabalho de aconselhamento, ela confrontava o pecado da pessoa, para que então viesse a parte positiva do ensino pastoral sobre aquela confrontação do pecado. E ele fala que esses líderes também faziam isso, eles confrontavam o comportamento errado e vinham acompanhados do ensino, como ele depois vai explicar em Colossenses capítulo 1 e 3 e assim por diante. E nós vemos então as marcas e as responsabilidades dos pastores e líderes da igreja e como nós devíamos reagir com eles. Ele fala muito brevemente de que devemos encará-los com devido respeito, com grande estima e amor e tendo paz com eles. Agora, quando nós pensamos em tudo isso e o que isso significou para aquela igreja que estava nascendo, que ainda não sabia muito bem como que os membros dali sairiam líderes que pastoreariam a igreja, mas quando nós passamos o tempo e chegamos até o nosso contexto e nos perguntamos o que isso significa para nós, isso se torna uma lição muito importante. Em tempos em que os pastores vivenciam crises muito grandes, a ponto de dar uma resposta como aquela que nós começamos afirmando na introdução, há um centro nos Estados Unidos chamado Centro para Pastores Teólogos, em que eles têm produzido muito material para reavivar essa imagem perdida do pastor teólogo como aquele que ensina o rebanho, aconselha, preside em amor, porque imagens pastorais e de liderança da igreja foram sequestradas por outras áreas, do pastor administrador, do pastor terapeuta, do pastor coaching. Nada contra nenhuma das atividades mencionadas, elas têm sua devida esfera de importância, mas não são o trabalho típico de um pastor. Quando o texto bíblico mostra aqui o que eles faziam, o que se esperava deles naquele contexto muito específico, ele nos dá clara dimensão de como nós devemos enxergar o trabalho pastoral. É claro que ele não escreve aqui uma teologia pastoral completa, mas ele deixa verdades marcadas aqui de modo indelével para nós entendermos sobre as recomendações apostólicas aos pastores. Mas não só isso, o texto também dá recomendações aos membros da igreja. Veja o que diz o versículo 14 e 15. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Cuidai para ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo agora fala sobre os membros da igreja. E isso também ensina muito para a gente, porque nos livra do equívoco de pensarmos que toda a responsabilidade de uma igreja está sobre os ombros dos seus líderes, dos seus oficiais, de que não há nada para um membro fazer. E não é verdade, existe muito trabalho para os membros aqui. E na verdade a gente poderia dividir esse breve texto de 2 versículos em pelo menos 5 atividades que ele recomenda, e os verbos estão sempre no imperativo, mostrando que são ordens apostólicas para aquela igreja, de trabalho que deveria ser feito pelos membros da igreja. Agora, se nós lemos aqui, eu vou explorar cada um desses pontos, mas se nós exploramos esses pontos, como por exemplo, aconselhar os indisciplinados, ou então consolar os desanimados, de maneira solta, sem considerarmos o contexto em que o apóstolo Paulo está falando isso pode gerar uma postura errada minha e sua dentro da igreja. Porque nós não somos chamados meramente para aconselhar quem está desanimado com qualquer tipo de conselho, ou nós chamarmos a atenção dos indisciplinados de qualquer forma. Mas o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é colocando em prática tudo aquilo que ele desenvolveu teologicamente nos outros capítulos da carta. Nos outros capítulos da carta ele falou sobre o evangelho, a pregação do evangelho, ele falou da ética da vida cristã, ele falou da escatologia e da esperança cristã, e tudo isso deve mudar o comportamento dos membros da igreja uns com os outros. Por exemplo, quando ele fala para aconselhar os indisciplinados, com tantos pecados como foram mencionados ao longo de toda a carta que Timóteo trouxe para Paulo, fica claro que o trabalho de aconselhar uns aos outros era uma das ferramentas para lidar com o pecado que estava acontecendo ali no meio do povo. Ou então consolar os desanimados, não com qualquer esperança de que dias melhores virão, ou não vai passar essa dor que você está sentindo, o tempo cura tudo. Ao invés desse tipo de conselho barato, água com açúcar, o que ele
pensa com certeza é como que a esperança cristã, a escatologia apostólica de que Jesus em breve voltará, julgará mortos e vivos, trará a ressurreição do seu povo, isso deve consolar quem está desanimado agora frente às perseguições que a igreja enfrentava. E observe então que cada uma das recomendações que ele dá aqui refletem de maneira prática o ensino que ele trouxe. E isso é muito importante para nós, meus irmãos, porque o que nós percebemos aqui é que, em primeiro lugar, toda a igreja, inclusive aquela que foi plantada pelo apóstolo Paulo, tem desanimados, indisciplinados, pessoas fracas, tentações, problemas. Não existe igreja perfeita. Agora, existem ferramentas bíblicas e autorizadas divinamente para nós lidarmos com esses problemas. E qualquer outra tentativa de fazer isso que não passe pelo ensino ou pelas ferramentas que chegam até nós pelo ensino bíblico, geraria com toda certeza uma prática e uma vivência da comunidade deficitária. E aqui está a importância de nós, por exemplo, nos dedicarmos a todas as ferramentas, estratégias e estruturas que nós pensamos de ensino dentro de uma comunidade. Escola dominical, pequenos grupos, atividade de discipulado, todas elas ferramentas, não só para termos mais uma programação na igreja no domingo de manhã, mas para nós termos em mente o que Deus espera de nós, para que nós pudéssemos viver de maneira muito prática no nosso dia a dia. Dizer que a teologia é meramente cognitiva, ou seja, uma série de informações sobre a divindade que não tem correlação com a vida prática, é um grande absurdo. Na verdade, é um paradoxo, porque a Bíblia e toda a teologia cristã, ela é construída sobre uma série de afirmações que Deus faz sobre eu e você, os indicativos bíblicos, e a partir deles uma série de imperativos que eu e você temos para obedecer. Quando ele, por exemplo, fala, para citar um mero exemplo, de que nós somos a luz do mundo, ele diz alguma coisa que nós somos, e imediatamente ele tira uma implicação disso: portanto, brilhe sobre todos os homens a luz de vós. A teologia toda é construída sobre indicativos e imperativos, coisas que Deus fez e que já são realidade e que estão sobre a vida daqueles que estão em aliança com Deus, a sua igreja, e os imperativos que decorrem deles e que nós devemos viver. Então, essa vida de um cristianismo não prático não faz sentido, é um curto-circuito na leitura bíblica, porque o que nós temos aqui é vida prática da igreja sendo governada pelo ensino apostólico, pela doutrina dos apóstolos, e isso nos ensina sobre a importância para a membresia de uma igreja do trabalho grande que nós temos uns com os outros, mas acima de tudo, as ferramentas que nós vamos usar uns com os outros virem da Bíblia, do ensino apostólico e da teologia cristã. Essa é a segunda lição que nós temos aqui. Em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo também faz recomendações ao serviço da igreja, ou ao culto da igreja. Veja o que diz o versículo 16 até o versículo 22. Antes da gente ler, deixa eu explicar. Parece que são uma série de afirmações soltas do apóstolo Paulo. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Parece que é um monte de conselho. Não é. É um raciocínio inteiro. Então leia uma frase conectando com a outra. Vamos ler. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom, fujam da aparência do mal. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e Ele também o fará. Irmãos, orai por nós, cumprimentai todos os irmãos com um beijo santo. Eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Paulo termina sua carta com a atividade que é mais típica e característica de uma igreja. A atividade que, se uma igreja, enquanto instituição de uma sociedade, não faz corretamente, aquela sociedade está espiritualmente nua, que é o culto.
Apesar de nós termos várias instituições para-eclesiásticas, ou nós, enquanto membros do corpo de Cristo, ocupando todas as esferas de uma sociedade, pudermos fazer o nosso trabalho de uma forma que o glorifique, é na igreja reunida que nós temos culto. E todas as recomendações que ele traz aqui é sobre culto, são elementos do culto cristão que, apesar, como eu disse para vocês, de serem vistos como afirmações soltas, são práticas que eles deveriam manter entre eles como o distintivo que caracterizava aquela igreja e que iria contribuir para com que eles fossem formados à imagem de Cristo. Então, tudo que nós lemos aqui, por exemplo, se a gente perceber, está tudo no plural, como profecias, ósculos santos, leitura da carta a todos, são todos atos de culto. E isso caracteriza algumas coisas sobre o culto na igreja. Em primeiro lugar, a alegria a respeito da relação que nós podemos ter com Deus. O versículo 17 e 18 deixa isso claro, sobre a alegria, a oração, a ação de graças a Deus, de nós podermos novamente falar com o Pai, cultuá-lo, prestar culto a Ele. Isso pode se tornar algo natural para nós, mas não era. Depois do Éden, depois da queda, não era mais natural a relação entre Deus e os seres humanos. E nós hoje estamos aqui cantando para Ele, falando com Ele, orando, agradecendo por tudo que Ele tem feito. Isso é motivo de grande alegria, porque mostra da suficiência e da eficiência da salvação que Deus nos proporcionou. Então, isso era motivo de grande alegria. Agora, observe também que ele começa mostrando como que a centralidade desse culto não pode estar no ser humano, mas sempre em Deus, orando a Ele, dando ações de graças a Ele, tirando qualquer tipo de antropocentrismo do culto, qualquer tipo de centralidade no ser humano. Não poderia acontecer, mas ao contrário, as reuniões dos crentes em Tessalônica deveriam ser marcadas por alegria, ações de graça e orações ao Senhor. Além disso, também fala sobre a transmissão da palavra. E aqui, novamente, o nosso tema importante é a respeito do ensino. Esse texto que muitas vezes é utilizado fora do seu contexto para falar sobre fugir da aparência do mal, como sinônimo de nós não só não fazermos o mal, mas também evitarmos até parecer que nós estamos fazendo a maldade. Se você cresceu num lar evangélico como eu, você deve ter ouvido muitas vezes esse versículo fora do contexto. A minha mãe sempre falava ele para mim. Só que a questão, apesar de ser uma verdade, não é uma verdade bíblica desse texto. Porque quando fala sobre não apagueis o espírito, observai as profecias, analisai tudo, veja o que é bom, depois fuja da aparência do mal, é um raciocínio inteiro. Apagar o espírito, ouvir as profecias, analisá-las e fugir do que é mal, está falando sobre a prática do ensino dentro da igreja. Que isso era uma marca do Espírito Santo estar aceso ali, quando a palavra de Deus era professada, mas também não poderia ser recebido de maneira acrítica. Aquilo que é característica dos crentes de Bereia, lá em Atos, que falam que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles observavam tudo que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo corrige essa debilidade dos tessalonicenses, mandando eles analisarem tudo. Analisem tudo, vejam bem, e aí vocês vão ficar com o que é bom e vocês vão fugir com o que tem aparência do mal dentro desses ensinos que são ditos. É isso que está sendo falado aqui, sobre a atenção que nós devemos ter na transmissão da palavra de Deus, que isso é muito importante, e isso faz da nobreza de crentes, não só de Bereia e Tessalonicenses, mas de mim e de você, quando somos atentos à transmissão, analisamos. Eu vendo aqui algumas pessoas, enquanto eu falava de textos bíblicos e referências, eles corriam lá para ver se eu estava falando das referências corretas. Está certo. Nós precisamos submeter todo o ensino que nós recebemos a esse critério do julgamento e de fugir do que minimamente aparenta estar errado. Nós seríamos muito mais saudáveis doutrinariamente, nós seríamos muito mais saudáveis teologicamente, quando nós não tratássemos erros teológicos, pregações equivocadas com panos quentes, mas nós tratássemos com muita seriedade aqueles que expõem a palavra.
Em terceiro lugar, fala sobre a esperança que esse culto e essa reunião traria. E claro, versículo 22 até o 28, sobre as expectativas escatológicas que eles tinham a respeito da centralidade da promessa do Senhor. Tem um detalhe aqui nesse texto que não tem como a gente pulá-lo, que é essa menção do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E algumas pessoas usam esse texto aqui para construir uma antropologia, uma doutrina sobre o homem tricotomista, ou seja, dividida em três partes. Mas essa não é a visão que nós sustentamos, porque, em primeiro lugar, é o único texto que nós temos essa divisão. Segundo, que em todos os outros aspectos dicotômicos aparecem para nós, e seria muito equivocado nós construirmos uma doutrina inteira em cima de um versículo. Na verdade, o que nós temos aqui é uma figura de linguagem muito corrente no Novo Testamento para trazer ênfase, para falar sobre a totalidade do ser humano, usando palavras que são intercambiáveis em outros lugares. Mas eu gosto muito da posição do Anthony Huckman, que é um teólogo norte-americano do século passado, em que ele dizia que ele nem gostava muito da palavra dicotômico, mas ele falava da unidade psicossomática do homem. É uma excelente forma da gente mostrar o homem todo e como ele é uma preocupação também integral das promessas de Deus para nós. O homem todo será aperfeiçoado e feito à imagem de Cristo até a ressurreição dos nossos corpos. Tudo isso tem grande importância para nós sobre julgar os erros teológicos, a espiritualidade de um culto não poder ser governada pela espontaneidade, e isso não diz respeito à rigidez ou esfriamento de uma igreja, quando na verdade diz o contrário, para não apagarmos o espírito quando a palavra é pregada corretamente. Existem normas, parâmetros para serem cumpridas no culto que nós prestamos a Deus, e nós novamente devemos tirá-las das Escrituras. Portanto, eu queria concluir dizendo que, contrariando a metade, os 52% dos pastores que respondeu aqueles questionários da pesquisa que eu comecei, que já estão cheios da igreja, que já nem mais acreditam que a igreja pode contribuir no processo de formação de um discípulo, que na verdade a igreja só atrapalha e que as pessoas podem ter uma relação com Deus sem igreja, apesar dessa resposta, nós afirmamos que não tem como virar o mundo de cabeça para baixo se não passar pela comunidade. Não tem como nós experimentarmos as promessas, os meios de graça que o próprio Senhor Jesus estabeleceu, se não for em comunidade, a partir dos seus oficiais, em comunhão e em responsabilidade com os meus irmãos, e em seriedade no culto que nós prestamos. Essa é a mensagem desse texto. E eu não poderia terminar sem fazer algumas aplicações pontuais, diretas, mas muito práticas para a sua vida. Tudo isso nos ajuda a entender algumas coisas e a praticar algumas coisas. Em primeiro lugar, mantenha a estima e o amor aos seus líderes. Mantenha em alta estima os seus pastores e líderes, reconheça a dificuldade do trabalho deles e lhes dê condições de trabalhar, como diz lá em Hebreus, não como quem geme, mas como quem sabe que apesar do trabalho duro que está tendo, tem nobreza e virtude no trabalho que faz. Mantenha-se vigilante para que eles não fujam das responsabilidades que são deles, de presidir, de aconselhar, de ensinar, como um pai, como quem trabalha num campo, mas que eles façam isso com temor ao Senhor. Não deixem eles confundirem isso. Ajude um pastor a não confundir quem ele é e as suas responsabilidades e as expectativas que tem sobre os seus ombros. Não coloque expectativas diferentes das que o texto bíblico traz para os seus pastores. Em segundo lugar, sirva os seus irmãos na igreja. Os seus pastores não são os únicos e os líderes seus não são os únicos a trabalharem dentro de uma igreja. Existe muito trabalho para os membros de uma igreja, e trabalho não é coisa superficial, é repreender indisciplinado, é animar a gente desanimada, é aconselhar uns aos outros. Isso diz respeito a procurar seguir o bem com todos e não transferir as nossas responsabilidades que nós temos uns com os outros para outras pessoas. Nós temos responsabilidades com os nossos irmãos e a edificação do corpo de Cristo é algo que nós podemos participar, é um privilégio que Deus permitiu nós participarmos. E em terceiro e último lugar, zele
pelo culto que você presta a Deus. Zele pela adoração que você faz ao Senhor. Não leve com uma naturalidade quase que cínica, repetindo mecanicamente as coisas que você já faz há muitas e muitas décadas. Mas não perca, ao contrário disso, não perca a consciência de que você está diante de Deus, cantando para Ele, orando a Ele, todas as vezes que você participa desses elementos de culto. Faça isso com alegria. Não faça isso com aquela espontaneidade descontrolada, mas também não precisa fazer com tristeza rígida. Faça com alegria, como quem está falando com o seu Pai, que veio ao seu encontro te salvar. Vamos orar?